Malaquias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Vamos ao texto sagrado? O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar mais uma vez? Papaizinho, que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a voz do Senhor. Durante a semana nós ouvimos tantas vozes diferentes, algumas trazem até perturbação para nosso coração, para nossa mente, para nossa alma, para as nossas emoções, mas a voz do Senhor é uma voz incomparável. Então nós te pedimos que Tu faças aquele milagre que somente o Senhor pode operar, que é o milagre de fazer com que todos e cada um que está presente aqui receba essa palavra e a compreenda, que a discirna e que a aplique para a própria vida. Papaizinho, fala, porque os Teus servos Te ouvem. Assim como Samuel um dia orou, nós também oramos. Senhor, fala que o Teu servo ouve, fala que a Tua serva ouve. Descortina diante dos nossos olhos a beleza da Tua majestade e a iluminação da Tua santa e inerrante palavra. Nós suplicamos e pela fé já agradecemos antecipadamente, em nome de Jesus, amém. Um outro tema muito importante que nós temos sempre falado aqui na igreja, é sobre o tema da adoração, a relevância da adoração e dos elementos da adoração. Esse texto aqui de Malaquias é um texto que nós já pregamos várias vezes sobre ele, e vira e mexe a gente volta aqui para esse texto. Eu prometo que eu não vou oferecer comida requentada para os irmãos, a não ser rememorar, relembrar, recordar tantos valores e tantas preciosidades do texto bíblico que nós jamais devemos nos esquecer. Eu tenho mencionado que dentre os manuais que a gente conhece sobre louvor e principalmente sobre adoração, para mim poucos são tão relevantes quanto esse de Malaquias. Em outras palavras, eu considero o livro do profeta Malaquias, curtinho, apenas 4 capítulos, como o melhor manual de adoração que se tem história, que se tem notícia. Então, o livro do profeta Malaquias, ele nos mostra valores, elementos da adoração, dos quais jamais poderemos e devemos nos esquecer. Aqui nós temos um livro que foi escrito
uma profecia cerca de 100 anos após o retorno do povo de Deus do cativeiro. Então você pega o livro dos profetas aqui no Antigo Testamento, você tem os chamados profetas pré-exílicos, aqueles que escreveram a mensagem do Senhor, que proferiram a mensagem do Senhor antes do exílio acontecer. Tem aqueles chamados profetas exílicos, que escreveram profecias dentro do cativeiro, e tem os chamados profetas pós-exílicos. Malaquias se encaixa nessa terceira categoria. Então ele escreveu a profecia cerca de 100 anos depois que boa parte do povo de Deus havia voltado para a sua terra natal, estavam reconstruindo suas casas, estavam reconstruindo suas histórias, suas vidas, e Deus usa então o profeta para falar para o seu povo. Isso já nos faz entender de cara que Deus está falando todo o tempo, Deus está falando o tempo todo conosco, antes das dificuldades, no meio das dificuldades e depois das dificuldades. Tem gente que acredita piamente que a dificuldade nos transforma, nem sempre. Então tem gente que depois das grandes dificuldades até piora. Eu me lembro que logo no comecinho de 2020, quando a pandemia explodiu aqui no Brasil, e a gente estava ali no epicentro, no olho do furacão, muita gente fazia as suas suposições e profecias. Eu acho que a gente vai sair bem melhor dessa enrascada toda que nos metemos de pandemia, mas nós vimos que não foi bem assim. É capaz que muita gente tenha sido lapidada, que muita gente tenha sido aprimorada, que muita gente tenha sido melhorada, mas muita gente parece que até piorou. Em muitos casos parece que muita gente até piorou. Então aqui nós temos um caso clássico desse, de gente que passa pela tempestade e parece que volta pior. Então a nação de Israel, para a qual Deus está direcionando essa profecia por meio do profeta Malaquias, é uma nação que não aprendeu nada com o tempo que passou no cativeiro. Eles voltam e parece que voltam piores, o coração mais duro, o coração mais difícil, o orgulho batendo forte dentro do seu peito, um senso de ingratidão e de rebelião contra Deus, que é uma coisa absurda, é até difícil você querer explicar. Só que o que também nos assusta quando nós lemos uma palavra como essa, tão importante, é que parece que essa palavra é um espelho. Nós a estamos lendo e a impressão que temos é que estamos nos vendo nela. É como se fosse o nosso próprio reflexo, a nossa própria história sendo descrita em algumas passagens. Mas eu gostaria então de ler com vocês aqui essa palavra bíblica, e eu vou tentar versículo por versículo e vamos tentar fazer a abordagem do global, do sentido completo. O Senhor está escrevendo essa perícope, essa passagem aqui do 6 a 14, esse recorte do texto, é uma palavra direcionada especialmente para os sacerdotes. Então você tem os outros livros de profecia aqui do Antigo Testamento, os profetas. As profecias, os livros dos profetas, é como se fossem narrativas, e dentro do livro você tem ali a compilação dos sermões, das profecias que eles pregaram. Então assim, pega a profecia inteira e coloca. O que Malaquias fez foi diferente, é o único que faz diferente. Então ele tem aqui meio que um diálogo entre o povo e Deus. Então ele pega esse estilo diferente de narrativa, porque é como se ele tivesse capturado o momento em que Deus está conversando com o povo. Então ele pega a fala, ele pega a réplica, ele pega a tréplica, e isso faz o livro se tornar muito rico nesse sentido. A narrativa vai se tornando muito envolvente, isso é muito interessante. Mas vamos lá. 6. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês, ou será favorável à oferta de vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Ô gente, mexer com o ser humano não é brincadeira, né? Tem um poeta popular que ele escreveu uma canção que a letra é mais ou menos assim: porque gado a gente marca, tange, fere, engorda e mata, mas com gente é diferente, é mesmo. Então você labutar com gente não é fácil.
Às vezes a gente, como pastor, passa por isso. Você vai advertir alguém, vai chamar a atenção, a pessoa quer entrar num debate filosófico. Eu digo, meu irmão, não estou aqui para isso, não. Aí, nessa hora, eu me conformo quando eu leio um texto como esse. Eu digo, rapaz, se o cabra quis peitar o próprio Deus, se tinha um cangote grosso dessa largura, o rei na barriga, a ponto de não querer ouvir a advertência do próprio Deus, imagine uma leve e sublime contra-argumentação comigo, como um pobre pastor. Então acontece, mas o que você percebe aqui? O orgulho que não nos deixa nos submetermos a avaliações que podem nos ajudar. Muitas vezes, irmãos, Deus usa até situações e pessoas improváveis para trazer o juízo de Deus e a avaliação de Deus e as sentenças de Deus sobre nós, mas nem todo mundo aceita. Teve um profeta do Senhor que ele foi jogado dentro de uma cisterna, porque o povo não quis ouvir. Então ele ficou profundamente abatido, o profeta Jeremias. Chega num ponto que, depois de muito labutar, chamar a atenção do povo, o povo não queria ouvir, então ele escreve Lamentações de Jeremias. E o resumo é, eu queria que Deus transformasse a minha cabeça em água, para eu chorar toda a minha tristeza, por causa da punição de Deus que vai vir sobre esse povo, corações endurecidos. Deus está chamando a atenção, dizendo assim, pode até ser que entre vocês aí na terra aconteça isso. Pode ser que vocês ofereçam migalhas, pode ser que você ofereça os trapos e farrapos para quem quer que seja, e o pessoal aceite. Pode ser que você pegue um balde cheio de lavagem, sabe que é lavagem, comida podre, apodrecida, e ofereça para alguém como se fosse um banquete, e você quer que a pessoa aceite de qualquer maneira, e pode ser até que alguém comemore. Quem já mexeu com porco em roça, ou na cidade, enfim, chácara, algum lugar, você levava, né? Hoje tem ração, mas o pessoal levava muita lavagem, que era aquela comida que sobrava, até que ia começando a se estragar. Chegava no chiqueiro do porco, o porco não botava gosto ruim, não. Era aquela farra, aquela algazarra, aquela euforia. Então, o porco está aceitando e você não quer aceitar. Deus está dizendo, comigo não é assim, não. Eu não sou obrigado, de jeito nenhum, a aceitar qualquer coisa que você venha colocar no meu altar. E é verdade. Essa não é a única passagem bíblica que fala sobre isso. Quando foi, por exemplo, o caso de Caim e Abel, ambos ofereceram ofertas ao Senhor, e a Bíblia diz, literalmente, textualmente, que Deus rejeitou. A Bíblia diz, Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Então Deus não desvencilha, Deus não separa uma coisa da outra. Deus não é aquele que seria, digamos, hipócrita, dizer assim, eu recebi a tua oferta, embora eu rejeite a vida que você está levando. Deus rejeita o combo, Deus rejeita o pacote. Então, quando a Bíblia fala que Deus vai rejeitar a oferta de Caim, a Bíblia diz assim, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então, primeiro, Deus aceita a nós diante dele, a nossa condição espiritual, a nossa vida. Depois, ele recebe aquilo que trazemos em nossas mãos. Você vai, por exemplo, para o Novo Testamento, e no Novo Testamento a Bíblia está dizendo assim, se o teu irmão pecar contra ti, e você estiver num momento de culto, antes de você levar a sua oferta para o altar, vai primeiro te reconciliar com seu irmão, depois você volta e oferece a tua oferta no altar. Por que a gente se faz de tonto? Por que a gente se faz de cego e surdo, diante de advertências tão solenes e tão claras, como essas advertências são? Deus rejeitou a oferta de Caim. E o pastor Luiz Saião tem uma observação muito interessante sobre essa passagem bíblica, quando ele diz que o primeiro homicídio que você tem notícia na história, ele aconteceu em um culto feito de qualquer maneira. Um culto em que alguém chega e quer oferecer diante de Deus, do altar de Deus, da Santíssima Presença, alguma coisa de qualquer maneira. Deus não é obrigado a aceitar. Deus, ele rejeita. Deus ele rejeita prontamente aquilo que queremos oferecer de qualquer maneira diante do seu altar. Elementos de cultos constrangedores. Você tem um casal no Novo Testamento conhecidíssimo, chamado Ananias e Safira. Vendem um lote e vão colocar diante dos pés dos apóstolos, como era uma tradição daquela época, o que correspondia à oferta por aquela venda que tinha sido feita. Um casal cúmplice do mal. A Bíblia diz assim, não seja cúmplice das más obras de ninguém. Não sejais cúmplices das más obras. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Bata o pé. Hoje a gente teve uma brincadeira interessante em casa, a Luísa passa o dia todo fazendo denúncia da Liz e vice-versa. Aí ela foi me denunciar sobre a mãe. Aí disse assim, pai, minha mãe me bateu.
Aí eu falei brincando assim, não gosto nem de brincar com essas coisas. Eu disse, você quer que eu bata nela também, para ela aprender? Na hora ela... E Liz falou assim, se o senhor bater nela, com 5 minutos a polícia chega aqui. Gostei de ver. Eu disse, minha filha, eu vou bater nela aqui agora. Bati com beijos e disse assim, é a única forma. Aprendeu. E tem que ser assim mesmo. Irmãos, a coisa é muito séria. Então, Ananias e Safira vendem a propriedade e vão oferecer uma fraude diante de Deus. Deus sabe fazer conta. Deus conhece, irmãos, o nosso coração. Deus sabe quando nós queremos dar um despertinho diante dele. A gente sempre fala assim, presta atenção, elementos de culto, dízimo e oferta. Não adianta você perguntar assim, pastor, como é que eu faço isso aqui? É do líquido, é do bruto? Se você não trabalhar isso no seu coração, tudo que eu lhe disser vai ser à toa. Tem que ser uma experiência sua com Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que em experiência pastoral de quase 15 anos, pastoreando ininterruptamente, dificilmente alguém está com a vida desmantelada nessa área de fidelidade a Deus em dízimo e oferta, e essa pessoa não está em pecados em outra área. Isso não quer dizer necessariamente que uma pessoa, por exemplo, fiel a Deus em dízimos e ofertas, está com a vida ok. Já conheci gente fiel em dízimo e oferta, mas a vida estava desmantelada em outras áreas. Mas quase sempre, as experiências que eu tive e que eu vi, quem está desmantelado nessa área, você pode ter certeza. Porque, irmãos, isso aqui é uma coisa na esfera humana. Você não vai ter uma patrulha, um delegado em cima de você, mas Deus conhece o seu coração. E Deus sabe a fidelidade do seu coração e do seu compromisso. O que nós sempre dizemos para as pessoas é aquilo que está na essência bíblica. Quem é fiel a Deus no pouco, vai ser fiel a Deus no muito. Se você não se acostumar a ser fiel a Deus nos tempos de escassez, nos tempos de vaca gorda, você vai continuar sendo infiel. E isso reflete muito sobre o seu coração. Quando a gente cantava com diante do trono, Senhor, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou, o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Nós temos tido essa consciência. O que nós temos feito em favor e em louvor do nosso Deus? Nós temos realmente aquela oração desprendida, de dizer, Senhor, tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu tenho está nas Tuas mãos, eu coloco em favor do Senhor, para a honra e glória do Senhor, do Teu próprio nome. Faça experiências e avaliações, análise do seu próprio coração, para você entender e discernir como tem sido a tua fidelidade a Deus. Contudo, esse aqui é um elemento só apenas. A questão matemática financeira ali foi só um detalhe, o coração estava corrompido. Você vê que um casal, aparentemente acima de qualquer suspeita, que tinha até uma tradição religiosa, porque podia ter feito o que muitos incrédulos não faziam. Eu não vou levar nada diante do Senhor, mas eles levaram. Mas levaram algo fraudado. E o próprio Deus foi quem os advertiu. E o próprio Deus, por meio dos apóstolos, foi quem chamou a atenção. E Deus agiu instantaneamente, morre o marido, morre a esposa. E cai na mesma armadilha, não seja cúmplice das más obras de ninguém. Nós tivemos um brevíssimo momento em que a gente não foi membro de nenhuma igreja, que foi logo que nós nos casamos. Eu cuidava de uma congregação na periferia de Belém, da região metropolitana, Ananindeua, e aí eu saí da liderança daquela congregação e fiquei ali no intervalo de tempo entre assumir o pastorado auxiliar numa igreja grande de Belém, chamada Igreja Batista Equatorial. E a gente estava num sufoco financeiro tão grande, e Milka tinha recebido uma merrequinha, um resquíciozinho de quando ela era servidora pública em Alto Parnaíba, e ela veio com aquela tradição muito forte lá do seio da sua família, de oração, de fidelidade a Deus, e a gente contando as moedinhas, e sem congregar em igreja nenhuma, e ela falou assim, a gente tem que achar uma igreja para devolver, eu lembro claramente o verbo que ela usou, para devolver aquilo que é do Senhor. Irmãos, nós pensa na loucura que é nós pensarmos assim, eu vou reter aquilo que não me pertence, pertence ao Senhor. Não é uma fórmula matemática, não é uma fração, mas é o seu coração, a liberalidade do seu coração. Ananias e Safira, ambos morreram instantaneamente, se tornaram um para-raio da justiça de Deus. Imagine, o que significou a venda daquele terreno? Podia ser o divisor de águas para o começo da melhor fase da sua vida, se tornou uma maldição. Às vezes tem gente, irmãos, que quando passa a ter acesso a alguma coisinha a mais, passa no concurso, consegue um empreguinho melhor,
consegue isso, consegue aquilo, aquilo ali se torna uma maldição na sua vida. Cuidado para que aquilo que vem como bênção não se torne uma maldição na sua vida. Ananias e Safira, o que seria uma grande bênção, se tornou uma maldição na vida deles. Cuidado. Cuidado com o seu coração. E comece a ser vigilante em relação ao seu coração desde o comecinho da sua vida, quando você pode oferecer para Deus muito pouco. O que a gente acha mais interessante, fomos para a Assembleia da Convenção do Planalto Central, e a gente foi ver que, irmãos, quem sustenta a obra de Deus são igrejas simples. Quem sustenta igrejas são pessoas simples, em sua totalidade. Claro que nós temos exceções, né? Eu me lembro que eu estava no seminário, e os seminários que eram mais bem bancados eram seminaristas de igrejas pobres. Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Igrejas pobres, elas faziam de tudo para valorizar da melhor forma possível os seus seminaristas, lutando para pagar seminário, lutando para pagar internato. Eu conheci uma igreja rica lá do interior do Maranhão, de Imperatriz, que um amigo meu me falava sobre isso. Igreja muito rica, uma receita bem alta, mandava por mês R$200 para o camarada poder se virar. A igreja pobre pagava tudo. Cuidado, cuidado com a questão do dinheiro. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele se torna um péssimo senhor. Cuidado, a Bíblia nos adverte que nós devemos ter cuidado com o dinheiro e com as riquezas, porque por causa da cobiça ao dinheiro, muitos se atormentaram com muitas dores, falando a Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é o mal em si, mas ele pode se tornar a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça terrível encheram a sua alma de aflição, de tormento e de muitas dores. Mas muito bem, o texto bíblico também vai nos falar sobre algumas experiências de quem oferece diante do altar do Senhor ofertas dadas de qualquer maneira. Então, por exemplo, em Levíticos 10 se fala sobre os filhos de Arão, você deve conhecer, inclusive o primogênito deles, Nadab, e juntamente com o outro irmão Abiú, eles morreram porque foram oferecer diante do altar do Senhor uma oferta de qualquer maneira. Eles chegaram diante do altar do Senhor, acenderam um incenso com um tipo de fogo diferente. Na hora, instantaneamente, Deus rejeitou aquilo ali. E a Bíblia diz que sai fogo de Deus e os consome naquele momento. Eles são fulminantemente mortos diante do altar do Senhor. E aí, quando Moisés vai falar para Arão o que aconteceu, Moisés vai falar para o pai, que acaba de perder os seus filhos, e aí Deus fala por meio de Moisés para Arão: eu estou mostrando o que acontece com quem se aproxima de mim, para entender como é que funciona a minha santidade. Você sabe o que foi que Arão falou naquele momento? O texto diz, literalmente lá, nada. Ele não falou nada. Por quê? Não sei. Mas eu tenho as minhas especulações. Eu imagino que talvez aquele pai, Arão, imagine, quem foi Arão, o nível espiritual de Arão, mas talvez faltou instruções aos filhos. Meu filho, o altar de Deus não pode ser banalizado. Meu filho, você não pode avacalhar o altar de Deus. Meu filho, você não pode desonrar o altar de Deus. Ele ficou calado. Ficou calado porque talvez deu aquele remorso, dizia assim: eu devia ter ensinado melhor. Eu ensinei tanto o povo de Deus em outras esferas, perdi minha própria casa, perdi os meus próprios filhos. É lição de Deus para nós isso aqui. Eu acho tão bonito quando eu vejo as crianças tendo ensinado desde cedo o valor de vir aqui. Por isso que a gente não aboliu o gasofilácio, porque a gente acha linda essa experiência de devoção diante de Deus. E quando eu falo, não é uma frase clichê, mas é uma frase real. Os nossos filhos terão a mesma fé dos seus pais, porque eles estão aprendendo conosco o que é adorar o Senhor Jesus, o que é oferecer para o Senhor aquilo que nós temos de mais importante, a reconhecer e a divinizar e a adorar o Senhor com as melhores ofertas, aquilo que nós possuímos. Quando que eu chamava a atenção das minhas ovelhas lá em Ananindeua, eu dizia assim: meus irmãos, seus filhos vão nascer e vão crescer na idolatria, porque lá a questão futebolística era muito forte, por causa do Remy Paysandu, com muita facilidade eles botavam mais de 40, quase 50 mil pessoas no estádio do Mangueirão, e era um tormento aquilo, que o jogo era no dia de domingo, na hora do culto, e o pessoal abria mão do culto para ir para o estádio, pagava ingresso caro, comprava roupa, você sabe que roupa de time é caro, roupa oficial, comprava roupa cara, e pegava chuva, porque Belém chove todo dia à tarde, que era exatamente a hora do jogo, eles iam na chuva, com a roupa cara do time,
para pagar ingresso caro, para entrar no estádio, para sentar numa arquibancada que é mais dura do que esse piso aqui da nossa igreja, desconfortável, e lá ficar vibrando, vibrando, vibrando. Não tem dificuldade com a questão de você ter um time, mas é sobre os valores que você está passando para a sua família, aquilo que você tem ensinado. Olha para o exemplo de Arão. Numa lapada perdeu 2 filhos por causa de uma adoração feita diante de Deus de qualquer maneira. Deus não é obrigado a aceitar. Quando Deus fala por meio de Moisés, isso aqui eu estou exemplificando o que acontece, Arão, com quem se aproxima diante de mim, diante da minha santidade. O texto diz, Arão ficou calado. Não espere, meus irmãos, ter que engolir a angústia do silêncio por pensar assim, por que eu não ensinei? Por que eu não aproveitei aquela fase que eram pequenos, que eram jovens, que olhavam para mim e me viam como um super-herói, como uma mulher maravilha? Por que eu não aproveitei aquela fase para implantar no coração deles esses valores que nem o tempo, nem a vida, nem o mundo, nem as seduções do mundo poderiam arrancar dos seus corações? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? A dor do remorso, você sabe que ela é a pior que tem. A dor e a angústia de não ter feito aquilo que deveria ter sido feito. E vocês sabem que o tempo passa rápido. Eu orei aqui há quase 6 anos, na posse, de joelhos, aqui embaixo, Milka do meu lado aqui, de joelhos, e eu com a Liz aqui, 3 aninhos no meu braço. Eu tenho uma moçona gigante, 8 anos, enorme. O pastor Joel Martiniano pregando aqui falou assim, você tem quantos anos? Ela falou, 8. 8, você é muito grande. Passa rápido. Passa rápido, e você tem aproveitado para despertar no coração dos seus filhos o sentimento da verdadeira adoração, adoração que agrada a Deus. Isso é tão estratégico, irmãos. Tinha pesquisa que falava que, da turma que faz parte da Igreja Batista no Brasil, nós somos hoje quase 3 milhões de pessoas no Brasil da Igreja Batista. Tinha pesquisa que falava que cerca de 70%, 80% se converteu ali até 10 anos de idade. Então é uma coisa muito impressionante, quando você pensa que a maioria é alcançada exatamente na infância. Por isso que Deus falou, sem precisar da fórmula da psicopedagogia, das ciências modernas da educação, Deus já sabia, é a fase mais especial para a pessoa aprender as coisas e para reter no seu coraçãozinho tantas verdades que vão marcar para sempre a sua vida. Deus falou para Moisés, ensina para os líderes das famílias, para que eles reproduzam a lei do Senhor para os seus filhos, se assentando, se levantando, indo pelo caminho, fazendo o que quer que seja. Mas nós temos que guardar essas verdades, essas importantíssimas verdades dentro do nosso coração. Nós vemos também em outro profeta chamado pós-exílico, que escreveu a profecia depois do exílio do povo de Deus no cativeiro, o profeta Ageu. Então o profeta Ageu é aquele que abre o livro com uma porrada, uma palavra que é pancada forte. Ele diz assim, a casa de vocês está toda painelada, a casa de vocês está forrada de luxo de alto a baixo, mas a minha casa está caindo aos pedaços, a minha casa está caindo aos pedaços. Palavras duras de Deus, chamando o povo para adoração. Eu chamei a atenção de pastores na convenção sobre a pouca ajuda que muita igreja está deixando de dar para avanço missionário. Aí o pastor Fabrício Freitas fez coro comigo dizendo assim, pastor, quase 60% das igrejas do Brasil não contribuem com a obra missionária. Um absurdo, um escândalo. Nós estamos perdendo valores, meus irmãos. Às vezes a gente tem aquele piseiro assim, isso aqui não sei o que, dinheiro tal, não sei o que, elementos de adoração. Quando a mulher chega para lavar os pés de Jesus, e ela bota ali um perfume caríssimo, aí tem um discípulo que o coração era doente, Judas, e ele, naquele momento, ele diz assim, que absurdo, como é que vai gastar um perfume desse que vale uma nota? Aí ele tentou disfarçar, com esse mesmo dinheiro, a gente poderia dar comida para tantos pobres. Cuidado com as sutilezas. Deus sabe fazer conta, mas Ele também faz a leitura da nossa alma e do nosso coração. Ele sabe que muitas vezes é um discurso mequetrefe, da boca para fora, dos dentes para fora, porque aquilo não significa nada. Às vezes, irmãos, tem gente que gasta mais numa praça de alimentação no shopping, do que gasta o ano inteiro investindo em missões, na obra da evangelização,
Pastor Joel Martiniano nos conduziu aqui num momento de adoração lindíssimo e de promoção missionária. E quando ele estava saindo, ele falou assim: pastor, por favor, não deixa a igreja esquecer da obra missionária. Não deixa a igreja esquecer das ofertas missionárias. Imagina o que é nós mandarmos oferta missionária das igrejas batistas. Toda vez que você dá dízimo e oferta, uma parte desse valor, ele vai chegar lá no cofre de missões mundiais e nacionais para mandar para missões no exterior. Aí você imagina a conversão, você mandar dinheiro em real e converter para dólar. Então vai chegar 5 vezes menos, mas Deus tem feito milagres, e nós temos bancado obras milionárias pelo mundo afora, exatamente com recurso de gente simples. Ageu chamou a nossa atenção: vocês estão morando em casas luxuosas, enquanto a minha casa está caindo aos pedaços. Eu estou feliz por a gente ver as melhorias aqui em nossa igreja, porque a gente, no imaginário popular, a gente fala assim: aqui é a casa de Deus. E uma vez foi a mãe da Sheila que chamou a atenção, tua sogra, ele passou ali atrás e o muro estava todo desgastado pelo tempo, e falou assim: está parecendo a favela da Rocinha esse muro. Eu tomei conhecimento daquilo, vamos lutar. Agora em junho faz 1 ano que a gente revitalizou todo o muro, porque a gente quer que você chegue aqui e pense assim: isso aqui tudo foi feito para a glória de Deus, para abençoar a igreja do Senhor, o povo de Deus. Então nós sempre buscamos fazer aquilo que é melhor para a glória de Deus. Nós fazemos em nossa casa, vamos fazer na casa do Senhor também. Nós fazemos para nós mesmos, vamos fazer para a casa e para a obra do Senhor também, e que vai ser para a glória de Deus. Tem um versículo aqui muito interessante que eu quero explorar com vocês, versículo 13 dessa passagem. Esse versículo, ele é muito marcante, ele traz para nós uma grande verdade. Versículo 13, projeta aqui por favor. Olha o que diz e a mensagem profunda que ele traz para nós. E vocês dizem ainda, o que dizem? Pareceu o irmão Alcides falando, né? O irmão Alcides gostava de dizer: que canseira, quando ele estava chateado com alguma coisa. Bora lá de novo, para treinar? E vocês dizem ainda... Só as mulheres. E vocês dizem ainda... Só os homens. E vocês dizem ainda... Todo mundo agora. Não sei nem se tem como dizer assim, bem bonito, não sei. E vocês dizem ainda... Quem é que estava falando isso aqui? Um povo infiel. Um povo que estava adorando a Deus de qualquer maneira. Um povo que estava com os seus elementos de adoração corrompidos. Guarda isso aqui no seu coração. O que nos cansa, irmãos, não é trabalho, não é a vida, não são as atividades apenas. O que nos cansa de verdade é pecado. Pecado é uma desgraça, infelicidade. É um grande mal, uma moléstia terrível, pecado. Pecado nos cansa, nos esgota. Primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso aqui, chamando a atenção, foi numa palavra do pastor Márcio Valadão, que se aposentou na igreja da Lagoinha. Ele dizendo assim: o que cansa a pessoa não é trabalho, o que cansa a pessoa é pecado. Meu Deus do céu, que grande verdade. Está aqui Malaquias, quase 6.000 anos de distância de nós, falando sobre um povo que está esgotado, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, porque estava adorando a Deus de qualquer maneira. Pecado nos cansa, pecado nos esgota, pecado nos derruba, nos nocauteia e nos leva à lona. Pecado acaba conosco. Cuidado com as formas que você tem adorado a Deus. Quando você vê o salmista falando sobre a experiência de ir à casa de Deus, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vai com alegria. Mas quando nós começamos a banalizar aquilo que deveria ser uma constante em nossa vida, nós vamos definhando aos poucos. A vida espiritual, ela vai desidratando, ela vai definhando, ela vai se desnutrindo, até na hora que ela fica tão frágil a ponto de sucumbir, a ponto de morrer. Cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado com os seus momentos devocional, cuidado com os seus momentos de adoração, com o exercício de fé que você tem tido na sua vida. Não abra brechas para que o seu coração possa saborear o pecado, porque se ele saborear, ele vai gostar.
e ele pode ser cooptado, ele pode ser apanhado pelas teias, pelas garras do pecado, e você pode pagar um alto preço. Cuidado, cuidado com a sua vida espiritual. Esse elemento é muito importante, mas um outro elemento muito importante aqui nesse texto é exatamente o versículo 10. Olha o que diz aí o versículo 10. O versículo 10 é um balde de água fria para nós, é um tapa na cara, porque o que ele fala? Quem dera, isso aqui é Deus falando por meio de Malaquias para o povo, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão fogo do meu altar. Irmão, só aprende a lição quem quer. A história de Nadab e Abiú não serve para nada, para quem não quer entender o que Deus está falando. A experiência existe, mas quem quer botar em prática? Então Deus está dizendo assim: eu não quero que vocês acendam em vão o fogo do meu altar. Palavras duras: eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Você já pensou que palavra dura essa palavra aqui? Deus está falando: a minha vontade é que quando vocês fossem para o templo, participar daquilo que vocês chamam de culto, de adoração, é que alguém corresse na frente de vocês, passasse na frente de vocês, corresse e fechasse as portas do templo, para que vocês não chegassem para oferecer diante de mim essa oferta que vocês têm oferecido, esse louvor que vocês têm oferecido, essa adoração que vocês têm oferecido, porque eu não a estou suportando mais. Isso aqui é muito duro, irmãos. Essa palavra é muito pesada, e com ela nós temos que refletir, e temos que botar as barbas de molho. Meu Deus do céu, qual é o nível de oferta que eu tenho oferecido diante do teu altar? Meu Deus, o que eu estou fazendo com os dons que o Senhor me deu? Eu estou enterrando, meus dons estão se atrofiando. Meu Deus, essa igreja, pelo menos, ela sonha que eu tenho os dons que eu tenho, o chamado que eu tenho, a vocação que eu tenho. Ou eu estou conformado em me tornar alguém que assiste culto, que participa de celebrações e só isso, e não vivo, não exercito os dons que eu recebi do Senhor. Dons são presentes. E a Bíblia faz advertência nos mostrando, por exemplo, o que acontece com quem recebe um dom do Senhor e o enterra. Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas por tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Como que nós usamos? Se usamos para a glória do Senhor, para a exaltação do Senhor, ou se apenas para o nosso próprio usufruto. Nós sempre mencionamos aqui uma coisa interessante. Falamos assim: eu não acredito que você vai dedicar toda a sua vida, todos os dons que Deus te deu, tempo, talento, habilidades, simplesmente para o GDF, para o governo do Distrito Federal, para o governo federal, para a empresa privada que você trabalha. Eu não acredito que você vai usar tudo aquilo que Deus botou nas suas mãos, simplesmente para propósitos secundários e acessórios, e não vai usar tudo isso para a glória de Deus. Prestem atenção, meus irmãos, na vida que vocês estão levando. Prestemos atenção na vida e da forma como estamos buscando adorar ao Senhor. 12. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso. Diz o Senhor dos Exércitos: oferecem animais roubados, coxos, doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Você ofereceria isso para qualquer pessoa? Não. E essa abordagem que Deus está fazendo é tão boa que ela vai na raiz da dificuldade. O problema da bajulação não é de hoje, né? Então ele fala, por exemplo: você ofereceria um animal sequelado, doente, para o teu governador, para o teu patrão? Por que então você vai oferecer para Deus? De qualquer maneira. Paul Washer gostava de dizer: vá e ofereça para a sua família o que você oferece para Deus, e veja por quanto tempo você vai ter uma família. Ofereça para o teu patrão
aquilo que você oferece para Deus e veja por quanto tempo você vai ter um emprego e um patrão. Ofereça aos teus amigos o que você oferece para Deus e veja por quanto tempo vocês serão amigos. E a gente tem a impressão que Deus se contenta com tudo. Antigamente, principalmente em cultos pentecostais, que a gente não tem muito essa tradição em igreja batista, que você vai no culto pentecostal, chega lá, pode ter 30 louvores numa noite, 10 pregações. Aí, por exemplo, se eu visitar uma igreja, eu vou chegar lá e vou dizer assim, está aqui o pastor Helder, vamos dar a palavra aqui para ele dar uma saudação. A saudação é uma mini pregação. É interessante, mas vai desinibindo a pessoa, né? Mas um fenômeno que acontecia era a pessoa chegar num culto, às vezes ia cantar, aí dizia assim, irmãos, eu não tive tempo de ensaiar não, mas é para Deus. Meu Deus, não tem noção do que está falando essa criatura aqui, mas é para Deus. Mas é para Deus. Deus não é obrigado a aceitar qualquer coisa. Deus não é obrigado a aceitar os trapos, as migalhas, a merreca, o resto, o que sobra. Mas Deus precisa ter a primazia em nosso coração. Peça para Deus restaurar seu coração. Peça para Deus restaurar os elementos de adoração na sua vida. Faça um teste com Deus. Esse teste aqui, irmãos, da fidelidade é um dos mais importantes. Não é aquele programa absurdo que passava na TV, não. O teste da fidelidade é um teste com o seu próprio coração, para você saber quem é que realmente comanda a sua vida. Se você está sendo comandado por algum elemento como o dinheiro, é um dos deuses que mais tem dinheiro, mais tem adoradores, é o Deus dinheiro, é o Deus Mamon. Cuidado. Eu lembro de uma experiência do pastor Peragini, ele falando que lá na PIB de Curitiba, ele era pastor titular, até pouco tempo saiu, ele falou que um irmão chegou para ele e falou assim, pastor, eu quero muito ser fiel a Deus em meus dízimos e ofertas, mas eu tenho a impressão que se eu pegar esse desfalque aqui, a minha família vai entrar em apuros. Eu tenho essa impressão que isso vai acontecer, a gente vai ter muita dificuldade. O pastor deu uma palavra espiritual para ele, dizendo assim, eu quero fazer um acordo com você. Seja fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Se porventura faltar alguma coisa, pode me procurar, porque eu te prometo que eu vou suprir aquilo que você estiver precisando. Mas seja fiel a Deus. A pessoa saiu, depois de um tempo voltou toda satisfeita, sorridente, alegre. Disse, pastor, eu quero dar meu testemunho aqui. Lembra daquela conversa que nós tivemos? Eu passei a ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. E nunca, o senhor acredita que nesses meses todos nunca faltou nada? Aí o pastor disse assim, meu irmão, você está muito feliz, mas eu quero lhe confessar que eu estou muito triste. Eu estou muito triste com isso tudo, eu estou muito triste com você. Mas por que, pastor? Estou dando testemunho, eu estou triste, porque você confiou mais na palavra de um homem do que na palavra de Deus. Você confiou mais quando um homem mortal, que não garante a própria vida, a própria respiração, a própria subsistência nessa terra, quando o homem mortal falou assim, se faltar, eu vou te suprir. Mas você não acreditou nas incontáveis promessas de Deus. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus faz tanta coisa interessante. Que animal foi que Deus usou para alimentar o profeta Elias? Quem se lembra? Corvo. Você sabe que o corvo é tipo um abutre, né? Era tipo um abutre, se alimentava de carne podre. É tanto que quando o dilúvio acaba, aí solta a pomba vai e volta. Quando solta o corvo, e o corvo não volta, aquilo simboliza o quê? Achou carniça, achou carne podre, então ele fica. Então, a essência do abutre, do corvo, é comer carne podre, mas Deus transforma até a essência do corvo, que ele perde meio que o foco de dizer assim, vai só consumir carne podre, e Deus faz com que o corvo leve alimento para o profeta de Deus. Olha como é que Deus trabalha. Irmãos, se Deus quiser fazer de uma fonte seca jorrar, Ele vai fazer água jorrada, até da fonte seca, porque Ele é Deus. Se Deus quiser fazer com que um corvo seja usado para nos alimentar, Ele vai alimentar. Eu já contei para vocês um testemunho pessoal, que foi o testemunho de quando eu fui para Belém. E eu não tinha, no dia da viagem, que eu ia embarcar de Alto Parnaíba para Balsas, eu pegava a primeira van de Balsas para Estreito, a Imperatriz,
a segunda van ou ônibus, de Imperatriz ou Estreito para Belém. Então era uma grande baldeação. Tem lugar no interior do Nordeste que baldeação é como se fosse vômito, né? Ânsia de vômito. Mas a baldeação que eu conheci era a mudança de um carro para outro. E aí, irmão, chegou o dia da viagem, comecinho de janeiro de 2007, nenhum dinheiro da passagem eu tinha para ir para o seminário. Então a prova de fé começou muito cedo, muito cedo. E aí, você acredita que um amigo que eu tinha, que nem convertido era, camarada que se apresentava até como ateu, ele chegou na véspera da viagem e disse assim: se você não se ofender, não se importar, eu gostaria de te ajudar aqui, te dar um trocado só para você comprar um café na estrada. Eu acho que naquele tempo ele era em torno assim, de uns R$200. R$200 naquele tempo eram, sei lá, uns R$600 nos dias de hoje. O trocadinho para comprar pão deu para eu comprar um monte de coisa lá da feira, e comprar uma cuscuzeira, panela, quando eu cheguei no seminário para usar no internato. Uma pessoa que se apresentava como ateu. Ateu, você acredita nisso? Não convertido. Deus usou para começar o suprimento do seu filho, que estava caminhando para ir para um seminário, se tornar pastor. Porque se Deus quiser, Ele pega até o corvo para nos alimentar, porque Ele é Deus. E nós precisamos crer no Senhor e na provisão do Senhor, que nunca vai nos desamparar. Aonde nós estivermos, o Senhor vai nos alcançar com a sua graça misericordiosa. Às vezes a vida tão confortável que nós temos, irmãos, ela nos bota em muito apuro, porque a gente deixa de confiar, deixa de exercitar a musculatura da nossa fé, porque tem que ter tudo ali, sabe, dentro da planilhazinha. Aí nós vamos nos inviabilizando. Toda vez que tem assembleia administrativa, eu acho interessante, porque sempre vem na minha cabeça aquele pensamento assim: meu Deus do céu, essa igreja aqui, por exemplo, tem 55 anos, vivendo pela fé. Então, a igreja não é como prefeitura. Você está ali, a prefeitura recebe todo mês o recurso do SUS, ela recebe o recurso do Fundeb, ela recebe o recurso de vários setores, e fora todos os recursos, ela recebe um recurso chamado FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que ele é o percentual de acordo com o tamanho do município e a arrecadação do Tesouro Nacional. Muito bem, igreja não é isso. Igreja todo mês depende de dízimos e ofertas. Como é que você monta um orçamento em cima de um dinheiro que você não sabe nem se vai entrar? Mas foi assim que Deus sustentou essa igreja nos últimos 55 anos ou mais, porque Ele é Deus, Ele trabalha até nos improváveis, e é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Que Deus, irmãos, aplique essa palavra aos nossos corações, que todos esses belos, maravilhosos e eternos valores bíblicos fiquem para sempre guardados em nossos corações, para a honra e glória do Senhor. Amém?